Esta sensibilidade, portanto, em torno ao imperativo das necessidades humanas, passa a ser algo central para nós construirmos uma forma de acolher os pacientes nas urgências. Posto que muitas vezes nós caímos numa discussão vazia, que é reclamar que os pacientes venham ao serviço de urgência com situações que nós médicos consideramos não emergências, né? Quando de fato, e de forma contraditória, né, muitas vezes nós dizemos claramente aos pacientes que, frente a uma manifestação de uma situação desconhecida para eles e que causa mal-estar, sofrimento, eles devem justamente procurar o atendimento de urgência, seja ele um atendimento proposto na rede de atenção básica, seja nas unidades de pronto atendimento não hospitalares, seja nos serviços hospitalares de urgência e muitas vezes utilizando o próprio recurso do contato telefônico com o pré-hospitalar móvel, porque nos interessa que os pacientes sejam precocemente identificados nos seus sofrimentos e tenham um atendimento efetivo mais rápido possível, evitando assim a progressão, né, de quadros que depois podem se tornar reais ameaças à saúde das pessoas e, portanto, com uma gravidade progressiva e com uma complexidade também crescente, entendida aí a complexidade como o consumo, né, de recursos que são necessários na medida em que evolui uma condição patológica. Por outro lado, eu também gostaria de destacar o fato de que, adotando essa perspectiva da responder ao imperativo da necessidade humana, o que se destaca no campo da urgência é a grande influência que tem o tempo sobre o resultado assistencial final. Se o nosso compromisso é centralmente com o paciente, com o sujeito de direitos, nós temos um compromisso com o resultado assistencial final. Esse compromisso com o resultado assistencial final tem uma relação direta, então, com as manifestações no tempo, né? E a evolução no tempo das condições patológicas que precisam ser abordadas. Portanto, o imperador ou a imperatriz, né, das urgências é o tempo. Nesse sentido, todos os intervalos de tempo que são consumidos desde a identificação inicial do paciente até o início do atendimento efetivo ou do tratamento efetivo são parcelas de tempo que precisam ser utilizadas com a maior efetividade possível, ou seja, combinando eficiência com eficácia. Portanto, uma forma muito importante de medir a efetividade do sistema de saúde, particularmente na atenção às urgências, é ver o tempo que decorre entre a manifestação inicial da necessidade do paciente, seja ela no domicílio, seja ela via telefônica, seja ela na porta do serviço de urgência. Essa manifestação inicial é o ponto de partida, o ponto zero da nossa medida. Se nós formos pensar, por exemplo, em tempos de atendimento para uma fratura de colo de fêmur, nós temos que pensar a partir da instalação do evento, né, o momento da fratura até o momento da cirurgia reparadora, né? Nesse caso, nós teremos aí parâmetros que são construídos a partir da análise dos efeitos, né, no prognóstico que ocorrem a partir da dilatação do tempo. Então, há consensos, né, que foram construídos sobre qual é o tempo máximo que nós deveríamos ter como referência para realizar a cirurgia após fratura de fêmur. Por exemplo, no Canadá, um acordo entre governadores das várias províncias canadenses que estabeleceu compromisso comum de até 48 horas, ou na Europa há uma busca de fazer a intervenção em até 18 horas e tal, de maneira que 90% dos casos pudessem ser atendidos nessa janela de tempo, com um efeito importantíssimo sobre o resultado final em termos de prognóstico, né, evitando complicações clínicas, com o retorno precoce à deambulação dos pacientes e tal. Isso é muito importante ser entendido porque, na medida em que nós introjetamos a ideia do tempo como uma variável fundamental para o melhor resultado assistencial, nós vamos ter que pensar a organização do trabalho na urgência, a quantidade de recursos, tanto de profissionais quanto de infraestrutura, que terão que ser dimensionados segundo a necessidade de atendimento. E aí tem uma outra questão importante, que num sistema ainda em expansão, em consolidação como o SUS, precisa ser tomado em conta. Na medida em que eu me oriento por necessidades sociais, a partir de uma ideia de imperativo das necessidades humanas, eu vou ter que pensar em cada território e população qual é o volume de capacidade assistencial que eu devo instalar para dar conta de um determinado volume, né, de pacientes esperados e para um perfil de gravidade esperado em cada população.
Isso é muito importante e frequentemente está muito ausente na construção do nosso sistema de atenção às urgências. E isso se reflete, então, num número insuficiente de serviços, numa distribuição territorial insuficiente em termos dos tempos de deslocamento dos vários espaços territoriais até o serviço de urgência, e também se reflete numa outra insuficiência, que é não entender, como já está inclusive na legislação brasileira desde 2002, na portaria 2048, que todos os serviços, atenção básica, estruturas móveis de pré-hospitalar, atenção ambulatorial de urgências tipo UPAs, etc., e próprias portas de urgência deveriam estar integradas num padrão de suficiência territorial, de maneira que a gente pudesse ofertar de fato acesso e acessibilidade ao conjunto da população com capacidade de diagnóstico e resolução de problemas. Portanto, essa distribuição territorial em quantidade suficiente, com acessibilidade em termos dos tempos de deslocamento e modos de transporte e acesso, e também a maneira como esses serviços, então, adequam, né, modulam a sua capacidade de resposta frente ao volume de pacientes e perfil de pacientes esperado, é algo essencial para produzir um equilíbrio, né, e produzir, portanto, uma forma ordenada a partir desse imperativo de responder às necessidades humanas dentro de tempos aceitáveis. Essa organização de tempos aceitáveis, portanto, é uma garantia fundamental dos direitos humanos nas urgências, posto que o paciente em sofrimento, o paciente que está em dúvida sobre o que está acontecendo com ele, precisa ser adequadamente amparado, e uma forma extraordinária de amparo é justamente acolhê-lo, designar um tempo de espera previamente definido com respeito à classificação da sua necessidade, garantir esse tempo de espera, garantir escuta e reavaliação se o paciente manifestar qualquer modificação, e esses tempos têm que ser tempos fractais, né? Fractais de tempo adequados à expectativa que o paciente tem e que nós julgamos eticamente, né, adequado. Eu sempre digo que a melhor forma de nós pensarmos esses tempos adequados é pensar o tempo que nós mesmos nos aceitaríamos em diferentes condições de ser alguém expectante, ou seja, alguém que está esperando, né? Por isso, em geral, se fala que uma espera para o primeiro atendimento médico superior a 1 hora, para aquelas condições classificadas como de menor potencial de gravidade, seria o limite máximo, 1 hora. E mesmo assim, num ambiente que tenha supervisão constante, vigilância, que pode permitir reavaliações, né, orientações e tal. E mesmo nesse tempo de espera, certas circunstâncias como dor, né, ansiedade, pudessem ser adequadamente medicadas ou manejadas por equipes que operam nas próprias salas de espera. É muito importante a sensibilidade frente aos tempos que os pacientes podem esperar. Pacientes às vezes não têm objetivamente uma situação de muita gravidade e poderiam esperar até 1 hora, mas no entanto o entorno, a condição emocional, né, o contexto em que se deu determinados eventos pode ser um fator de estresse muito grande e gerar uma necessidade de atendimento imediato a partir de uma perspectiva mais, digamos, sensível e orientada à leitura, né, social, à leitura da circunstância emocional de cada situação. Portanto, esse processo de recepcionar, né, recepção, acolhimento, classificação e logo atendimento, diagnóstico e tratamento efetivo é o ciclo que os serviços de urgência precisam trabalhar de forma adequada, em tempo adequado. Hoje se estuda e há suficiente evidência para mostrar que esperar mais que 4 horas no serviço de urgência, no serviço hospitalar de urgência, ou na soma do processo assistencial entre um serviço hospitalar de urgência, um pré-hospitalar móvel, fixo, até o início do tratamento efetivo, qualquer coisa que ultrapasse mais que 4 horas compromete o prognóstico dos pacientes. Há um aumento importante de mortalidade, né, de mais de 40%. Há também um aumento importante no tempo de utilização de leito pós-hospitalização, ou seja, aqueles pacientes que passam pela urgência, se eles esperam mais de 4 horas numa condição que posteriormente demanda hospitalização, vai aumentar, desculpe, de forma significativa o tempo de permanência no leito, né? Se ficar entre 4 e 8 horas, há um aumento de em torno de 1,5 dias na média do tempo de permanência posterior no leito. Se ficar mais que 12 horas, há um aumento de até de 2,5 dias na média de permanência nos leitos
a partir desse tempo de espera. Portanto, nós não estamos falando de coisas banais, né? Para um sistema de saúde como o brasileiro, onde o número de leitos efetivos é muito escasso, esse fator de superlotação, de espera excessiva, torna-se um fator de grande desorganização do sistema de saúde.